Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí do Vasco ainda decidindo quem será o seu diretor e o seu treinador. Vamos falar aqui da situação do Dorival Júnior e também aí do Anderson Barros. Será que eles vão fechar com o Vasco? O Zé Ricardo hoje estaria mais próximo de seu técnico. Vamos explicar melhor essa situação. Também vamos falar aí da situação envolvendo um reforço que foi oferecido ao Vasco. Tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas antes já sabe, deixe aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também tem aquele baita recado aí pra você, amigo, você mesmo quer mudar de vida, começar a ganhar dinheiro aí com a internet no conforto da sua casa. Você vai começar do zero e aprender todas as técnicas aí pra começar a ganhar dinheiro a partir de agora, aí no conforto mesmo da sua casa e mudar a sua vida financeira. Como eu sempre venho falando aqui, eu mudei a minha vida com a internet, você também pode mudar. O primeiro link aqui na descrição, uma baita dica, confere lá. Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta decidir logo quem será o seu diretor de futebol e o seu técnico, né? Fato é que após o título da Libertadores com o Palmeiras, o dirigente Anderson Barros está praticamente aí sem chances de vir fechar com o Vasco, né? Isso era meio óbvio, né? A diretoria do Vasco é uma diretoria muito incompetente que trabalhou apenas com opção para ser diretor do Vasco, o próprio Anderson Barros. O plano A do Vasco era esse diretor, não fechou com ele, ele vai permanecer no Palmeiras, já que o Palmeiras aí com a Leila, que foi eleita nova presidente do clube, não irá fazer mudanças no futebol do clube e a diretoria irá permanecer a mesma, né? E o Anderson Barros provavelmente não sairá do Palmeiras, né? Eu até falei sobre isso aqui antes da final da Libertadores. E se o Anderson Barros preferir ficar no Palmeiras, qual que vai ser aí o plano B do Vasco? Até o momento não tem nenhum nome vazado, o Vasco ficou aí esperando. O Anderson Barros já está quase um mês sem diretor de futebol, já está quase um mês sem um técnico de futebol, por não contratar um diretor de futebol. Isso resulta aí na demora para fechar com o treinador e lógico com reforço para a próxima temporada, né? O Vasco largado às traças, o Vasco no fundo do poço. Enquanto esse Salgado não sair do Vasco, enquanto não tirar esse cara à força do Vasco, o Vasco não vai ser nada, vai continuar nesse fundo do poço, porque ele não faz absolutamente nada pelo clube, ele não tem capacidade, ele é fraco, muito fraco, não tem condições de ser presidente de nenhum clube, nem do Bangu, nem do Olaria, esse cara tem condições de ser presidente. E o que o torcedor fica vendo aí são essas notícias, né, cara? Todo dia, infelizmente, a gente tem que atualizar aqui o torcedor e as notícias nunca são boas, né? A única coisa boa que aconteceu até agora no Vasco, no planejamento de 2022, foi aí ter fechado com a Carol Paiva aí, para ela ser uma investidora, tentar trazer mais investidores para o Vasco e ajudar o nosso clube, né? A única coisa que o Vasco fez aí correto nessa temporada para 2022, e a gente vai ter que esperar aí um milagre pro Vasco sair do fundo do poço. Fato é de que o Vasco também deve estar muito perto de anunciar o seu treinador, né? Deverá chegar primeiro aí antes de um dirigente, e o nome mais forte hoje seria o do Zé Ricardo, o nome que já estaria 99% fechado com o Vasco. O próprio Dorival Júnior, outro nome muito especulado, falou que não chegou absolutamente nada do Vasco. Portanto, Dorival Júnior já está praticamente descartado e o novo técnico do Vasco deverá ser aí o Zé Ricardo, que pode ser anunciado ainda nessa semana como novo técnico do Vasco, assim como o Ricardo Gomes, que chegará para trabalhar na coordenação do futebol e do Vasco, né? Ele vai ser meio que um nível acima do treinador. Tomara que dê certo, né? Apesar de eu achar que o Zé Ricardo é um péssimo nome para vir treinar o Vasco, já deu mostras aí que não tem como mais, não tem força para treinar um time grande de futebol. Eu acho que ele não tem mais condições de ser técnico de time grande. Talvez ele treinando aí um time que não tem tanta pressão na torcida, talvez um Atlético Goianiense, um Coritiba, um Goiás da vida, talvez ele possa ter mais sucesso do que um time de massa como é o Vasco, né, cara? Já deu mostras aí, treinou vários clubes grandes aqui no Brasil e não conseguiu um bom resultado assim, um resultado tão bom. O melhor resultado dele, como eu sempre venho falando aqui, foi no próprio Vasco, lá em 2017, ao levar o Vasco para a Libertadores daquela temporada. Mas de resto, e só, né? Foi o início da carreira dele, foi aquele lá, ele parou ali, né? Não conseguiu evoluir mais, não conseguiu ter grandes resultados e agora pode ser que venha novamente para o Vasco. O que estaria empolgando o Zé Ricardo para ele vir para o nosso clube é que ele vai ter meio que total responsabilidade, talvez, na montagem do elenco do Vasco. Ele vai poder escolher as peças que ele quer na montagem aí do próximo elenco de 2022, né? O de 2022 nem começou e eu já estou bastante preocupado com ele. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação toda envolvendo tanto a diretoria do Vasco, que infelizmente com esse presidente aí que não consegue fazer nada, também o Anderson Barros, que deverá seguir no Palmeiras, o Vasco não tem um plano B, e o técnico do Vasco que deverá ser o Zé Ricardo.
Bom, e por falar em montagem de elenco, né, o Vasco aí já tem alguns nomes sendo oferecidos, nomes especulados aí durante essa semana, e o nome do goleiro Júlio César foi oferecido ao Vasco no último final de semana. A gente trouxe essa informação aqui do site torcedores.com. Fato é de que esse nome não agradou absolutamente a quase ninguém, né? Pesquisas aí que eu andei olhando na internet para ver se o torcedor aprova a chegada desse goleiro dão menos de 5% aí da preferência do torcedor para esse goleiro vir para o Vasco. Vale lembrar que ele tem 35 anos, já jogou aí no Grêmio, também no Fluminense, no Botafogo, no Benfica, entre alguns outros clubes. O último time foi o Grêmio aí, ele saiu do Grêmio em março. Está praticamente uma temporada todinha sem jogar. Ele já era o terceiro goleiro do Grêmio, inclusive era reserva do Vanderlei. Ele era a terceira opção do Grêmio, o Vanderlei era a segunda. O Vanderlei veio pro Vasco, falhou inúmeras vezes, insatisfeito, deverá deixar o clube. E agora os caras oferecem aí o terceiro goleiro do Grêmio no ano passado pro Vasco, né? É uma piada, né, cara? Esse nível de jogador aí que vai chegar aí, ser oferecido pro Vasco devido à nossa grave situação, à nossa grave decadência, né? Que o Vasco está no fundo do poço, virando time pequeno a cada dia. Só tem a torcida grande porque o time tá virando time pequeno, chacota atrás de chacota, vexame atrás de vexame. E o que a gente tá vendo é que ninguém mais respeita o Vasco, nenhum adversário mais. O Vasco virou saco de pancadas. E é sempre bom lembrar o torcedor que se não tivesse contratado o Fernando Diniz e o Nenê, o Vasco hoje teria caído para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Vasco estaria na terceira divisão em 2022. Não foi o Vasco que deixou de subir. O Vasco deixou de cair para a Série C, porque esse elenco aí era elenco de Série C, era time para estar disputando a terceira divisão, porque o que fizeram com o Vasco foi uma atrocidade, a pior campanha da história do clube. Essas pessoas deveriam ser chutadas de São Januário, todos que trabalharam no futebol do Vasco, incluindo jogadores, deveriam ser chutados do Vasco e nunca mais pisar em São Januário. Isso que deveria acontecer no Vasco, mas infelizmente o Vasco não é de ninguém, o Vasco não é meu, o Vasco não é seu, o Vasco é desse povo aí, desses beneméritos, desse conselho, desses conselheiros fracos que não fazem nada pelo clube e desse presidente que está lá destruindo a instituição. Infelizmente o torcedor segue sendo alvo de piada, segue sendo motivo de risada dos rivais e principalmente de todos os outros clubes, porque ninguém respeita mais o Vasco. E vamos ver aí se em 2022 isso muda no nosso clube, porque ninguém aguenta mais. O torcedor tá de saco cheio dessa palhaçada, desse presidente maldito que está na presidência do Vasco hoje. Deixa aí nos comentários se você é a favor ou não da contratação desse goleiro Júlio César. Também aí vamos ter grandes saídas aí de jogadores no Vasco. A gente já falou mais cedo do Hernando, que já se despediu, possivelmente Marquinhos Gabriel, Morato, Daniel Amorim, entre vários outros nomes, vão deixar o Vasco, já deixaram o clube aí, o zagueiro Valber, Andrei, Léo Jabá, também aí o lateral Zeca e agora o Hernando. Mais jogadores deverão ser anunciados aí na próxima semana com essa possível saída. Também houve um bafafá aí que o Matias Galaz está muito insatisfeito no Vasco. Ele parece que nem está no Brasil e teria informações que o Germancano teve que ligar para ele voltar para o país, né? Lamentável, o Vasco não é de ninguém, ninguém manda no Vasco, não tem comando, não tem absolutamente nada nesse clube. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e vamos torcer, rezar muito por dias melhores dentro do Vasco.